E aí galera, beleza? Professor Diego Xavier na área. Vamos falar sobre semântica, que é a área da língua portuguesa que estuda os sentidos, significados, especialmente das palavras. Alguns termos importantes dentro da semântica. Primeiro, polissemia. Poli, muitos, vários, semia, semântica, sentido. Resumindo, é quando uma palavra tem vários sentidos. Mas atenção, é quando a mesma palavra da mesma origem, começa com o passar do tempo a ganhar novos sentidos, geralmente do sentido literal para os sentidos figurados, ou seja, do denotativo para os conotativos. Exemplo, o verbo comer, que originalmente é você ingerir uma comida para fins, né, de adquirir energia para o seu corpo e de continuar vivo, né? Importante. Comer pode ser usado também no sentido de, por exemplo, ler vários livros. Ele comeu todos os livros durante a madrugada para estudar para a prova. Comer pode ter esse sentido. O comer pode ser dar uma bronca. Quebrei o vaso da minha mãe importado, ela vai me comer vivo. Então, vamos parar por aí. Comer tem vários sentidos, deu para ver, né? Então, veja, a mesma palavra, com o passar do tempo, ganha novos significados. Passamos para sinonímia. É o fenômeno em que palavras diferentes têm um sentido semelhante ou, em determinado contexto, igual. Cuidado para não dizer sinônimo é palavra com sentido igual. Ora, tem palavras com o mesmo sentido que, dependendo do contexto, não vão ter mais o mesmo sentido. Então, a sinonímia não é absoluta, tá? Então, pipa, papagaio, arraia, é aquele mesmo negócio, o pessoal usa uma linha lá para, né, com a força do vento, elevar. São sinônimos, mas eu vou dizer que nas imagens, nos filmes e séries de pirata, o pirata tá sempre com a pipa no ombro, não, um papagaio. Então, veja, nesse momento não dá para usar pipa nem arraia, tem que ser papagaio, ou seja, a sinonímia parou por aí. Então, sinonímia depende muito do contexto. Às vezes dá para você sim utilizar aquela palavra que vai ter o mesmo sentido, mas em outro contexto pode não mais encaixar. Antonímia é o fenômeno de se colocar palavras próximas com sentidos opostos, ou são palavras que se opõem. Também depende do contexto. Dependendo do contexto, eu posso opor céu à terra ou céu a inferno. Depende do contexto que eu estou discutindo. Isso é antonímia, por exemplo, guerra e paz. São palavras de sentido contrário, oposto. Isso é antonímia. Eu digo que são palavras antônimas. Paronímia, esse talvez seja um conceito não tão falado, talvez você não lembre ou ache que nunca viu. Paronímia são palavras, ou palavras parônimas são palavras semelhantes, não tem mais a ver diretamente com significado. São palavras que parecem, seja na pronúncia, seja na escrita, porém são diferentes no significado e escrita e pronúncia. Tudo é diferente, porém a pronúncia e a grafia são semelhantes. Por exemplo, comprimento e comprimento só muda a letra, mas são completamente diferentes. Comprimento tem a ver com tamanho, cumprimento pode ser um aceno, uma saudação, ou cumprimento, o ato de cumprir. Então aqui eu tenho palavras ou expressões parônimas, parecidas, descrição, descrição, emergir, imergir, imigrar, emigrar. Por mais que imigrar e emigrar, emergir e emergir tenham a mesma raiz, elas acabam se tornando parônimas porque são muito parecidas e é capaz de você confundir na hora de escrever. Então isso é paronímia, palavras semelhantes na grafia e na pronúncia. Homonímia é quando, de alguma forma, a palavra tem algo igual. São duas palavras iguais em algum aspecto. Por exemplo, quando você vai votar na sessão eleitoral, geralmente na sala onde você vai votar, tem várias pessoas com o mesmo primeiro nome. Então, se eu sou o Diogo, vai ter vários outros Diogos ali, vai ter uma, duas, três páginas com o mesmo nome, de pessoas com o mesmo nome, porque eles agrupam pela ordem alfabética. Então, o que acontece? Pode acontecer de um Diogo assinar no nome de outro Diogo, então errou sem querer, né, confundiu, assinou no lugar errado, e aí o que acontece? Tem um carimbo lá chamando homônimo. Quer dizer o quê? Mesmo nome. São duas pessoas com o mesmo nome que se confundiram por causa disso. E aí quando o outro Diogo, né, que já está ocupado o seu espaço ali, chegar para votar, ele vai assinar no nome do que votou no nome dele, que assinou, no caso, no nome dele, e aí vai botar o carimbo de novo. Homonímia também você vê quando vai falar de livro e filme ou duas obras diferentes com o mesmo nome. Então, por exemplo, o livro A Culpa é das Estrelas, que possui um filme homônimo, ou seja, um filme tem o mesmo nome, A Culpa é das Estrelas,
Apesar que eu acho que nem é isso, eu acho que tem uma variação no nome. Enfim, mesmo, mas se for igual, se for exatamente o mesmo nome, eu digo que é homônimo. Mas e aqui em semântica, o que é homonímia? Eu posso ter palavras homógrafas heterofônicas ou homógrafos heterofônicos, ou seja, homo igual, hétero diferente, homógrafo mesma escrita, só que pronúncia diferente. Exemplo, sede e sede, forma e forma. A escrita, a forma de grafar é igual, o que vai mudar é a pronúncia. E vai ser fácil, você não vai ter dificuldade. Ele estava com muita sede. Encontraram-se na sede. Então, pelo contexto, você vai saber como é a pronúncia se você estiver lendo. E na hora de escrever é uma só, então não tem nenhuma dificuldade. Até agora, de todas essas, na hora de escrever, o que vai te oferecer dificuldade é a paronímia. Por serem semelhantes, e na fala, às vezes, a gente nem distingue direito a pronúncia, isso faz com que se torne um pouco complicado. Palavras homógrafas heterofônicas não vão oferecer nenhuma dificuldade. Já os homófonos heterógrafos, ou seja, palavras com a mesma pronúncia, mas com grafia diferente, essas sim vão confundir a nossa cabecinha na hora de escrever. Por exemplo, senso, senso, senso com S ou senso com C. Falamos o tempo todo, falamos muito mais no nosso dia a dia do que escrevemos. Logo, na hora de escrever, é comum que surjam as dúvidas tanto nas parônimas quanto nas homófonas, ou seja, já que elas se pronunciam da mesma forma, mas a escrita é diferente, é só exemplificar com os porquês, né? Por quê? Quatro formas de se grafar, e aí cada qual tem os seus usos específicos, então vai ser complicado, vai ter alguma dificuldade aí pra gente, tá? E aí, censo com C, de recenseamento, é uma pesquisa estatística, como o censo do IBGE, censo com S, de sentido, noção. E temos as palavras homófonas homógrafas, ou pode falar o contrário, homógrafas homófonas, que também podem ser chamadas, acho até mais fácil, de homônimos perfeitos, ou seja, elas se escrevem da mesma forma, elas se pronunciam da mesma forma, é a mesma palavra, professor, é a mesma palavra. Não, não é. Lá em cima, a gente viu que a polissemia, uma mesma palavra vai ganhando novos significados. Aqui nas homófonas homógrafas, elas são palavras diferentes, elas surgiram em momentos diferentes, ou em lugares diferentes, ou em contextos diferentes, e por coincidência acabaram ficando com a mesma escrita e a mesma pronúncia. Por exemplo, manga. Manga, a parte da roupa, ela veio da língua portuguesa, já de Portugal, já chegou para a gente de Portugal. Manga, a fruta, veio de línguas africanas. Então, são duas palavras que, coincidentemente, têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, mas vieram de origens diferentes. Acordado. Acordado pode ser de entrar em acordo, estamos acordados, ou seja, entramos em acordo, ou eu tinha acordado isso com ele, ou seja, eu tinha entrado em acordo sobre isso com ele, ou ele não está dormindo, está acordado. Então, são duas palavras diferentes que, coincidentemente, se escrevem e pronunciam da mesma forma. Pus. Pus pode ser aquela secreção, né, amarelada que surge ali numa ferida, numa infecção e tal. Ao mesmo tempo, pus pode ser o verbo pôr no pretérito perfeito. Eu pus tudo no lugar, ou seja, eu coloquei. Então, também são duas palavras diferentes que, coincidentemente, se escrevem e se pronunciam da mesma forma. Pois bem, tem alguma dúvida? Manda aí nos comentários. Se você gostou, dá o teu like aí, dá o teu joinha, ajuda aí a engajar no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações que vai ter alguns vídeos interessantes para vocês. Beleza? Então é isso, até a próxima.